Boa noite! Galera, não sei se vocês todos olharam o grupo, mas eu coloquei lá que hoje o conceito para vocês aí que a gente vai trazer é sobre conexão. A gente trabalhou, acho que foi 2 ou 3 semanas, a movimentação que a gente estava trazendo naquela sequência, e aí agora a gente vai sair um pouco do movimento complexo, do movimento de agilidade, trabalhar a conexão com vocês, tá? Essa aula sim, eu vou gravar, eu vou deixar disponível no YouTube para depois vocês poderem consultar, para vocês poderem estudar um pouco mais, decorar os movimentos, decorar o que é cada forma de conexão, que eu acho que é muito importante. Por mais que a gente aprende uma vez, aprender 2, aprender 3, aprender 4, fica melhor para a gente decorar e lembrar disso durante a nossa dança, tá bom? É um conteúdo muito rico que você não encontra em qualquer lugar, beleza? Vai ser uma aula que eu vou começar com um pouco de teoria, depois eu quero trazer um pouco de prática para vocês. E no final a gente trocar uma ideia, bater um papo. Gente, máximo de atenção possível, tá? Porque é importante que eu vou falar e depois a gente vai aplicar isso na prática. Quando a gente fala de conexão, apesar de ser algo muito simples de falar, né? Como a gente fala, eu já aprendi conexão, eu já sei. E 90% das pessoas que eu danço, até mesmo em campeonato, não tem conexão. Ou quando tem é muito pouco. Ou quando tem muito pouco, entende, eu sei só nisso a conexão. É só deixar meu braço firme. É só a base. A conexão, ela tem que estar presente em 100% da sua dança. E quando a gente fala de conexão, a gente pensa, é só conectar aqui e entender o que o cavaleiro vai fazer. Ou o cavaleiro só conduzir a dama. E vai muito além disso, tá? A conexão, eu dividi ela em 3 conceitos. E esses 3 conceitos, ele é trabalhado no West Coast, tá? Esse conteúdo eu não encontrei nada traduzido no Brasil, eu tive que pegar um artigo, traduzir para poder entender e passar isso para vocês. E basicamente é o que resume a conexão. Primeiro ponto, eu já venho falando isso para vocês nos treinos, mas o primeiro ponto que eu acho que é legal a gente falar, que é o neutro. O neutro, ele é o ponto mais fácil que tem para a gente trabalhar. É onde o cavaleiro ele para de frente com a dama, é onde a gente movimenta o braço da dama sem a intenção de conduzir a dama para uma abertura, para um giro, para um movimento de corpo, tá? O ponto neutro é onde não há uma energia na mão do cavaleiro ou na mão da dama para que aconteça algum tipo de movimentação. Claro? Então tá bom. Tá. Não. Segundo ponto de conexão é a compressão. Alguém sabe o que é a compressão? Então mostra pra mim como é que é a compressão, vai lá. Compressão, a energia para frente dos dois. Vamos pressionar a frente, certo? Mas tanto das vezes é quando você quer deslocar a dama, a maioria das vezes você empurra. Mesmo que ela queira parar, ela não consegue, ó. Vai jogar pra janela, eu tenho medo. Tá bom? Então a compressão é a energia à frente, certo? Sempre que haver essa pressão. E essa pressão, ela acontece não só quando eu quero deslocar a dama, mas em qualquer movimentação onde, tá? Eu segure a mão da minha dama e eu queira conectar com ela. A conexão ela tem que estar presente. Eu quero fazer um movimento onde eu vou deslocar a dama para outra coisa. Eu conecto para trás. Então eu tenho que pensar na minha dança, no meu próximo movimento, já pensando no tipo de conexão que eu vou aplicar. Eu não quero fazer nada, eu vou começar uma introdução e eu quero começar num neutro. Um neutro. Eu movimento o braço da dama, eu movimento o braço da dama, eu movimento o braço da dama, eu lanço o braço da dama. Isso é um neutro. E o último é a tensão. O que é a tensão? Energia, horário de dar um som. A tensão ela é o contrário da compressão. Então a compressão é para frente, a tensão ela é para trás. Essa movimentação de tensão ela é muito usada no West Coast. No West Coast a gente trabalha a tensão porque existe um movimento que a gente chama de ancorar. Ultimamente a galera está trabalhando muito isso no sertanejo. Antigamente, para quem dança há mais de 6 anos, vai lembrar que a gente falava muito da dama subir na ponta do pé aqui, né? E não ancorar.
Por causa do oeste, a dança começou a tomar um outro formato. Todas as danças, não digo só o sertanejo. O zouk tá misturando com o oeste. A bachata deu uma misturada com o oeste. Tudo deu uma misturadinha. E antigamente esse negócio de ponta do pé era muito por causa de balé, de deixar o movimento mais leve, né? Hoje, ele é muito mais para trabalhar essa conexão, ancorar. No oeste, tem esse negócio de ancorar por causa da base. Já começa pela base. A base ela é para trás. A dama ela só anda quando ela sente o movimento. E ela só volta quando ela sente o movimento. E se ela não é parada, ela continua até que o cavaleiro pare. Ela anda até que o cavaleiro pare. Ela volta quando o cavaleiro para. Só que ela não para quando eu encosto. Ela para quando ela sente o movimento. O que ela está sentindo aqui? Compressão ou tensão? Tensão. Compressão. A minha energia está para frente ou para trás? Mas a canela também. Então a gente está... Compressão. Tem compressão? Compressão é para... Pra freio. É compressão pra freio. Nós estamos em... Tensão. Tensão. Estamos com a energia para trás. Estamos tensionando o movimento. Se ela vem, eu trouxe ela, ela começou a andar e eu breco ela, o que eu fiz? Compressão. Certo? Eu volto e aqui eu faço a tensão. Beleza? Apesar de ser uma coisa bem óbvia da gente entender, dá uma bugada. Eu tenho que ter isso bem claro na minha cabeça, porque primeiro, eu entendo. Segundo, eu começo a aplicar isso no meu corpo e na minha dança. Beleza? A gente não vai conseguir aplicar isso na nossa dança se o conceito não tiver aqui, ó. Primeiro conceito, beleza? Eu sei o que é tensão, eu sei o que é compressão. Aonde que isso acontece? Acontece em tudo, tá? Quando eu abraço minha dama e eu faço uma base, o tempo todo eu trabalho a energia com ela, né? E a outra, Hã? a entrada de braço com compressão e a compressão e a volta da base com tensão. Contrário. Tensionei, certo? Aqui eu não preciso dar compressão para ela entrar na base. Apesar que eu entro na base, certo? Se eu estiver usando a minha mão esquerda, aqui eu já trabalho o quê? Compressão, certo? Mantendo esse arco, a minha dama ela sente a entrada de base, certo? Aqui é uma pequena compressão para deslocamento do corpo dela. O corpo dela está no neutro, está na compressão ou na tensão? Neutro. Neutro, certo? A partir do momento que eu abraço ela e eu faço isso, o que eu estou fazendo? Compressão. A partir do momento que eu desloco ela na energia, eu uso a compressão, seguro aqui, e ela tensiona o movimento. Por quê? Porque quando a dama ela entra na base, ela precisa de um break. Caso eu não dê esse break para ela, certo? Ela vai, certo? Então o cavaleiro, ele precisa ser o suporte. Para haver a conexão, eu dou o início, ela vai. Eu sinto essa movimentação dela e eu trago. Essas movimentações de compressão, tensão e até mesmo neutro, elas acabam não sendo braçal. O neutro nem tanto, o neutro acaba sim porque a gente movimenta o braço, mas eu não fico com a energia toda aqui. É sempre escapular, tá? Então se você olhar, eu estou fazendo tensão com ela, estou tensionando o movimento. Apesar de eu estar tensionando o movimento, você não vê o meu braço assim. Quando eu faço a compressão, apesar de estarmos em compressão, a força ela não vem aqui. A força ela vem da minha escápula. Firma esse braço aí, minha filha. Não é para fora, para dentro. Firma para frente. Aí. Certo? Eu firmo a minha escápula para poder criar essa conexão com a dama. Um ponto importante. Tanto o cavaleiro quanto a dama, a gente tem que pensar no peso do outro. Por exemplo, eu tenho 107 quilos, a Brenda tem 25. Não, mentira. Tem 45. 45, vai. Eu tenho mais de 2 vezes o peso dela. Ou seja, se eu colocar a energia do meu corpo à frente, usando o peso do meu corpo escapular,
ela não consegue comportar isso. Então eu tenho que controlar o limite da minha conexão. Da mesma forma que se eu colocar minha força para trás, ela não consegue conectar comigo, certo? Então eu doso a minha energia para criar essa conexão com ela. Beleza? Isso é importante. E é o que eu venho falando para vocês dos cavaleiros. Vocês sentirem a dama. Quando a gente fala de sentir, está completamente relacionado à conexão à sua dança. Não adianta eu querer conectar com uma dama, pô, eu senti que a conexão dela já é mais enérgica. Ela é muito mais forte. Eu vou ter que colocar mais energia. Consequentemente, eu vou cansar mais dançando. Mas eu tenho que sentir ela para poder ter uma dança totalmente conectada. Ah, eu estou dançando com uma dama que ela conecta, mas a conexão dela é extremamente leve. Já perceberam isso? Já aconteceu? Então, a Brenda, ela ainda é conectada. Eu já dancei com dama, que é uma pena. É uma pena de conexão, mas eu consigo entender ela. Ela consegue me entender. Há conexão, mas é extremamente leve. Eu faço qualquer break, ela tem uma resposta muito rápida. E isso é legal também. Só que se eu for um cavaleiro bruto e ela não tiver uma defensiva para isso, consequentemente eu vou machucar ela. Então, é interessante o cavaleiro ter essa percepção, sentir isso no corpo. Não, eu falo exatamente do braço, porque se você tiver no seu braço, você não está sentindo sua dama. Agora, se você tiver no seu corpo, sim, no seu corpo você consegue sentir a dama, certo? Alguma dúvida até aí? Não? Então, beleza. Falando do neutro, como eu estava falando para vocês, o neutro, ele tem várias possibilidades, não só de frente para a dama, né? Mas, por exemplo, quando eu faço uma movimentação de giro com a minha dama, ela parou na minha lateral, eu venho e eu movimento o braço. O que ela fez aqui? O que eu fiz aqui? Eu trabalhei o neutro, olha só, eu abri ela lateral, eu desconectei dela e eu vim para o neutro, ó. Exatamente. A Brenda, quando eu comecei a explicar isso daqui pra ela, inclusive semana passada que a gente estava falando de um passo, não foi, amor? Eu fiz essa movimentação e na hora que eu passei, ela endureceu o braço e puxou pra cá, ó, e abriu. Falei, por que você abriu? Porque eu achei que era pra abrir. Eu falei, eu vou fazer de novo? Aí eu fiz de novo, desconectei, vim pro neutro e só trouxe o braço. Aí ela falou assim, é neutro, né? Eu falei, é neutro. Não teve conexão. Se eu voltar a mão dela, soltar, brincar com o braço dela, tá tudo no neutro, certo? E eu adoro movimentações onde eu utilizo o neutro. Eu estou desconectando dela, eu estou trabalhando o movimento no neutro, certo? Então aqui eu não coloco força no movimento. Há uma conexão de braço, onde ela firma o braço dela para movimentar, certo? Porém, é um movimento leve, onde o cavaleiro consegue levar o braço da dama. A dama ela não vai pensar numa conexão tipo de travar o corpo ou de giro. Aqui é diferente, onde eu trago ela, onde eu volto. E as conexões elas se misturam durante a nossa dança, seja sertanejo, seja vaneira, seja forró, samba rock, zouk, bachata, o que vocês forem dançar. Ao mesmo tempo que eu posso trabalhar uma compressão, eu trago uma tensão rápida. Principalmente quando a gente está dançando rápido. Eu faço uma movimentação e eu quero uma resposta rápida da dama. Só que a gente do sertanejo, a gente tem um costume de desenvolver um passo e a gente quer que a dama já tenha isso, né? Vou falar um exemplo. Vai catar a dama, vai trazer aqui, vai descer e vai descer no espacate. Já viram alguma aula assim? Como que eu vou cobrar um espacate da dama se eu nem sei se ela tem espacate? Entende? Ah, eu trabalho algum alongamento na minha aula para ela chegar no espacate? Não. Então eu não posso pedir um espacate. Eu nem sei o corpo dela como é que tá. Então eu tenho que ter uma preparação para o movimento. Outra coisa, falando de movimento, cada dama, cada cavaleiro tem um tempo para poder desenvolver, certo? Ah, eu estou fazendo um movimento com a minha parceira, eu estou fazendo um movimento com o meu parceiro. Só um parêntese, tá, gente? Se a sua parceira não estiver conseguindo chegar no movimento, é porque ela precisa de um tempo para ela desenvolver aquilo. Ainda ela não está apta para aquilo. E leva um tempo para o desenvolvimento.
Pode ser que naquele momento não seja, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não adianta você ficar cobrando e batendo para ela chegar porque você chegou, sendo que ela ainda não está pronta para aquilo. O corpo, ele leva um tempo para amadurecer na dança. Da mesma forma o cavaleiro, a dama está lá, vamos, é só fazer aqui, o cara, não, ainda não está indo, não, ainda não consigo, não, mas não vai não, porque ainda falta alguma coisa para ele desenvolver. E isso vai tempo, treino e respeito. São os 3 pilares para vocês conseguirem desenvolver. A maioria das duplas, vamos falar assim, casais que dançam, falando de casal não de relacionamento, e sim casal que dança junto. A maioria dos casais que se desmancham em campeonato, em apresentação, ou que não mantêm uma parceria, a maioria é por falta de entendimento, falta de respeito. O cavaleiro quer fazer um passo que a dama não consegue, e ele briga, e ele cobra, e ele vai, e ela fica chateada, e ele destrata, acaba com respeito. Tudo por causa de um ensaio. Sendo que tem que respeitar o momento. Eu estou ensinando um movimento para a Brenda, ela foi arrancou um teco da minha orelha, né? Falar, mano, você não fez o negócio direito, eu te expliquei. Mas se ela fez errado, é porque ela está tentando entender, ela não está pronta para aquilo. Eu tenho que ir devagar, eu tenho que amadurecer um passo a passo, até mesmo para uma acrobacia, até mesmo para um movimento que eu tiro minha dama do chão. Demetrius está aí, ele faz aula de acrobático, né? E na aula de acrobático, não é simplesmente, vou fazer um cachecol. Pega a dama aqui, joga no pescoço e é um cachecol. Não, o sertanejo a gente aprende assim, tipo selva. Eu já fui em aula que o professor ensinou, você vai pegar a dama, jogar aqui e tá tudo certo. Mano, não é assim que você aprende uma acrobacia. Tem um passo a passo. Primeiro você vai pegar confiança. Daqui você vai vir e vai inclinar seu corpo. Agora que você inclina seu corpo, daqui você vai virar para cá. Você vai sentir. Rola no chão aqui primeiro. É esse movimento que você vai fazer. E aí você vai amadurecendo um movimento para você dançar. Certo? Professor, mas se eu for trabalhar a conexão com a dama, ela tá lenta para responder. Se ela tá lenta, por que você está tocando pau na dança? Faz, sente, Sente. Resposta. Tá sentindo? Tem que travar. Eu tenho que fazer minha dama entender. Tem uma dúvida que a gente aprende também, frente às damas. A maioria das damas com pouca energia, elas não têm energia tanto no braço para sentir um movimento e deixar o braço tão mole. É isso que eu falo, Repete sua pergunta, desculpa. A dama tem que ter uma quantidade de energia para ela receber o movimento, independente se seja entrada de base, ou giro, ou alguma coisa do tipo. Se ela tem pouca energia, na ponta do braço está totalmente mole. Isso, vamos supor, se eu entrar em base com você, você tem um entendimento, você trava um pouco de energia, para o braço não flexionar. Daquele que você empurrar o braço lá atrás para depois entrar em base. Posso ver o exercício? Isso. Pra mim, o que me ajudou foi a musculação. Musculação e pegar o parceiro e o parceiro ficar comigo assim, Fica, até doer. Atenção. Compressão. Até doer. Porque é onde você grava. Então, toda vez que você for entrar nesse movimento, o seu braço não vai. Outra coisa. Demora. Vou passar para vocês um exercício que vocês vão fazer daqui a pouco. Abraço, tá? E eu tenho feito muito isso nas aulas. Qualquer dama que eu vou dançar, seja qualquer nível de aula, eu abraço a dama e vou entrar na base. É muito normal, principalmente na balada, quando você vai entrar na base, o braço da dama fica mole, certo? Deixa mole. Aí o cavaleiro faz assim, o braço da dama tá aqui. Aí o que a maioria dos cavaleiros fazem quando ele sente que o braço da dama tá mole? Ele adapta, traz no corpo e segura aqui, ou traz aqui nas costas. Porque aqui você consegue sentir e firmar o braço dela. Sendo que você pode muito bem fazer isso daqui, Se o braço dela tá mole, eu entrei na base. Eu começo, eu dou pressãozinha. Isso é estímulo. Firma, firma. Certo? E em tudo isso tem que haver conexão. Não adianta do nada, você tá vendo o braço da dama tá mole, você não tá conectada. Tá desconectado. Essa mesma base de entrada de base ou giro, você consegue também trazer para o pandeiro na hora de tocar o pandeiro, condução? Em que momento você fala? Tá indo da base? Para você deixar o mão no cinto do braço tão mole. Lá na puxada. Abre o pandeiro. Aí você vai funcionar o pandeiro, certo? Você fala pra cá. Vai lá, abriu, aí a maioria das damas, os braços, o braço vai atrás dela. Isso, vai para trás. Você fala disso daqui. Quando você puxa, vem o braço mole. Total. Aqui é uma desconexão total.
Porque primeiro, a maioria das damas a gente está falando de novo de conexão. Quando a gente fala de preparação de giro, a gente também fala de conexão. Quando a dama ela abre e eu quero um giro dela, há uma conexão corporal onde a energia dela é projetada para fora. E eu sinto essa energia projetada para mim. Exagerando a energia, Brenda. Ó, deu tranco em mim. Tá vendo? De novo, ó. Ó. Essa energia tem que acontecer para fora. Não exageradamente, mas correspondente à energia que o cavalheiro coloca. Eu coloquei energia, ela conectou. Essa mesma energia eu vou dar a resposta com o giro. Ah, mas o giro não é da dama? Mais ou menos. Se o cavaleiro der energia lenta, a dama vai girar lento. E aqui virou o poço de demônio, né? Negócio. O cavaleiro dá um giro lento, a dama quer dar 3 giros rápidos. Vrau! Da onde ela tirou isso? Né? Se o cavaleiro der energia, aí sim tem giro rápido. O movimento de uma dança, se você acaba abrindo, focalizando assim, a dama entende que ela tem que tirar. Ela vai correndo, a música parou, eu parei aqui, ó. Só parei. Aí a dama vai embora no seu braço. Sozinha. Isso aqui também, ó, é um bom exemplo de desconexão. Eu girei a dama, pam, parei. Ela volta sozinha aqui, ó. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu só parei e olhei. A dama veio e girou. Não teve conexão, não entendeu. Eu paro, aqui eu já sinto a minha dama, ó. O meu peso ele está como? Qual a conexão que a gente está usando? Tensão. Estamos tensionados, certo? Aqui fica muito fácil para ela entender qualquer coisa que eu vou fazer. Até mesmo um movimento onde eu volto. Olha as dois tipos de conexão, ó. Eu puxo e eu devolvo. Certo? A energia acontece aqui, ó. Aqui e eu empurro. Tensão, compressão. Certo? Trago na tensão, solto, neutro, neutro, neutro e agora sim. Certo? E eu trabalho uma mistura de tudo. Mas para a gente chegar numa mistura de tudo, o sertanejo ele tinha que tomar um outro caminho. Qual é o outro caminho? Deveria começar com uma aula do básico, lógico, uma base inicial. Depois, ensinar o que é ritmo. Depois, ensinar o que é conexão. Por último, aprender passos. Se acontecer esse caminho, o povo surta, porque, ah não, vamos fluir, vamos dançar, vamos dançar. Aí você aprende o caminho errado. Para voltar para o certo dói mais, né? Porque você já está com o corpo viciado. O corpo já está viciado. Mesma coisa, você aprende a dirigir sem ter habilitação, você começa a dirigir, aí o instrutor fala, dá seta, você fala, caramba, mano, eu não sei dar seta, velho, eu não consigo. Galera, agora eu vou querer fazer assim, ó, eu quero que vocês levantem, coloquem as cadeiras lá no lugar, cada um vai pegar um parzinho. Tá. Depois, né? Depois. Vamos lá? Rapidinho, galera. Cada um posiciona no lugar, abre um espacinho aí. Acho que não. Vai sobreagir. Não, vai dar. Vamos lá. Daminhas de frente para o seu parceiro. O que a gente vai fazer aqui agora? Primeira coisa, segura na mão da sua dama. Galera, eu vou ficar aqui no meio, tá? Todo conceito de conexão que eu quero que vocês trabalhem nunca vai ser com o braço esticado. Vamos começar através disso. Braço esticado é um conceito que a gente tinha antigo do sertanejo, né? Ah, a dama abria a lateral. Era isso aqui, ó, né? Muito ruim, perdia totalmente a conexão ao ponto de machucar. Cotovelo sempre para baixo, braço nunca colado aqui embaixo. Abre, encaixa a sua escápula. Beleza? Primeiro conceito que a gente vai trabalhar. Escápula encaixada, eu não vou pressionar a mão dela, eu não vou puxar. Eu só vou manter. E agora lentamente, damas, quando o cavaleiro começar a movimentar o seu braço, você vai tirar a energia dele. Vai deixar o seu braço leve, porém, quem movimenta o seu braço é o cavaleiro. Ou seja, se ele movimentar o braço leve, você vai manter ele encostado, encostado, encostado. Movimentando, não é automático. Por exemplo, eu vou levar o braço dela, ela escapa.
Eu levo o braço dela. Eu levo, devagar. Faça exercício com a dama, só o braço direito, ó. Damas, olhem para o cavaleiro. Só sente. Faz 3 girinhos para cada lado, depois pega o outro braço, abaixa o direito, vamos com o esquerdo. Bem devagar. Professor, porque eu gostei disso, já estou conseguindo fazer rápido, ó. Não é esse o objetivo. Consciência corporal, ela começa no lento, ó. É o sentir aqui. Isso. Quanto mais você consegue sentir a conexão, inverte a direção, leva para fora. A dama ela vai sentir a outra energia para o outro lado, conseguindo travar o corpo dela da melhor forma. Ah, beleza, professor. Qual é a energia que eu trabalho mais ou menos aqui junto com o neutro? Eu trabalho algum tipo de energia com ela aqui? Não. Neutro, só que eu trabalho alguma energia, a dama ela tem que resistir. Apesar de ser neutro, ela resiste, tá? E antes da gente falar de compressão e tensão, a gente vai falar de resistir. O que é resistir? É algo que a Brenda nunca fez comigo, certo? Ela nunca me resistiu. Não, eu quis dizer da dança. Eu tô falando da dança. Você? Não, agora falando sério. Mas assim, ó, falando de começo da dança da Brenda, no começo ela não sabia resistir o movimento. E aí eu começava a explicar para ela as coisas da resistência e tal. E aí eu falava, resiste. Na hora que eu falava resiste, ela vinha, né? É muito comum em aula de iniciante, vocês ainda vão ver isso acontecendo. Eu chego na aula de iniciante, eu falo assim, ó, se você está na rua e chega um estranho, pega na sua mão e puxa, o que você faz? Você não vem, né? A primeira coisa que você faz, pega na minha mão, Brenda, como se você fosse estranho. Eu volto, né? Depende de quem é o estranho, né? Se é uma estranha ajeitadinha, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem é a defesa, tá? Na dança, essa resistência ela tem que acontecer de imediato. Por exemplo, a dama está aqui, certo? Eu vou fazer um tipo de movimentação com ela. O primeiro ponto dela é resistir. Ela está neutro, ela resistiu, certo? Ela está neutra, ela resistiu. Não existe condução sem a conexão. Primeiro passo, eu conecto. Segundo passo, eu conduzo. Eu desloco o movimento. Primeiro passo, eu conecto. Segundo passo, eu conduzo. Tem que haver essa conexão. E ela não é... Boa pergunta. Falando da sutilidade, tá? Da sutilidade. A dama também vai corresponder de acordo com a energia do cavaleiro, tá? Eu conecto com ela. Se eu der uma conexão com energia, só que lenta, ela sabe que ela vai fazer um movimento lento. Da mesma forma que se eu der uma movimentação com mais energia rápida, a conexão ela acontece de toda forma. E aqui não está relacionado ao excesso de energia. A energia é a mesma, só muda a velocidade, percebe? É a mesma conexão com mais velocidade. Eu não preciso ser bruto para ela passar com mais energia, com mais velocidade. Eu só coloco a velocidade no meu movimento depois da conexão. Ah, mas espera aí, então quer dizer que não preciso dar velocidade antes da conexão? Nunca. Primeiro eu conecto, depois eu dito a velocidade que eu preciso. Primeiro eu conecto, depois eu dito o que eu preciso dela. Nunca o contrário. Eu dito a velocidade para depois dar a conexão para ela. Ela não vai entender e eu vou machucar minha parceira. Certo? Partindo desse princípio, a gente vai fazer um exercício muito legal, que eu adoro, tá? A daminha vai ficar aqui na frente do cavaleiro, o braço descolado do corpo, certo? Cavaleiros, eu vou explicar para vocês algumas formas de conexão para a gente trabalhar, certo? Tudo que acontecer, a dama tem que resistir ao movimento. Por exemplo... Damas, fechem os olhos, tá? Por exemplo, se eu segurar nas costas da minha dama e eu trazer para mim, a resistência dela é para trás, ela resiste. Aos poucos eu tiro a energia para ela ir voltando, é o sentir. Então eu não posso fazer assim, ó, sentir ela, aí eu solto. Ela vai desequilibrar.
Então é aos poucos. Eu conecto, eu volto ela para o lugar. Eu mudo a conexão. À frente, ela conecta, tá fraca. A Brenda é tão leve, mano, que eu não posso usar nada da minha energia. Não. Ela anda. Então, ó, eu conecto, eu sinto ela. Eu volto. A cabeça dela, eu conecto, eu volto. A testa dela, e aqui tem testa, hein, mano? Você é louco. Eu empurro, ela resiste. Lateral, eu empurro, ela resiste. Eu empurro, ela resiste. O braço, eu posso empurrar os dois ou apenas um, para baixo, para cima, para trás, para frente, certo? Posso pegar na mão da dama, sentir para cima, posso sentir para baixo, certo? Tem vários pontos que vocês podem, para o lado, para o outro, certo? E voltem devagar, não vai de uma vez e sai, você confunde a dama. O mais lento que vocês podem fazer. Eu vou colocar uma música agora para a gente praticar esse exercício, uma música, e aí a gente vai prestar atenção nisso. Damas, fecha o olho mesmo e tenta sentir a conexão. Cavalheiros, o mais lento, cada exercício que você fizer, 2, 3 segundos para segurar, 2, 3 segundos para sair, tá bom? Vamos lá! Não? Assim, vai. Sem falar, só conecta.
energia para frente. Muito bem! Agora a gente vai fazer o contrário. É a dama que vai trabalhar a resistência dos movimentos do cavaleiro. Então o cavaleiro vai estar aqui, a dama ela vai testar. A minha resposta tem que ser rápida. Ah, professor, mas eu não tenho uma resposta rápida. Por exemplo, ela levantou minha mão. Aí eu percebi depois e eu comecei a forçar. Isso pode acontecer. Ah, eu estou empurrando para baixo. De repente ela inverteu. Eu não percebi. Dama pode dar um toquinho, ajuda, tá? Ó, eu tô empurrando para baixo, força para cima. Ah, e aí percebe. A percepção, ela vem conforme o treino, tá? Antigamente, eu fazia esse exercício com a Brenda, eu empurrava para baixo, ela tava resistindo. Aí eu parava e eu começava a empurrar para cima para ela subir, assim, ó. Brenda, resiste. Ah, trocou, né? Trocou. E aí a gente troca. E é muito normal, porque no começo a pessoa não tem conexão, não cria isso. Isso não acontece quando você nasce, né? Nasci com conexão e fui pra dança. Sei lá, né? Se aconteceu alguma vez na vida. Mas estimulem. O estímulo faz acontecer a conexão. Vamos lá. Damas, conectem com o cavaleiro agora. Lembra? Frente, trás, lado, braço, cintura, ombro, cabeça. Foi? In misery.
Perdi a conexão. Olha aí. Não levanta o braço, mantém embaixo. Firma ele. Se for levantar, por exemplo, tô forçando, resiste. Isso. Muita força, menos. Aí. Quero ver me resistir, gatinho. Ah, nossa, Parou! Muito bem. Foi? Vamos lá. Galera, esse é um exercício básico do básico para começar a entender o que é resistir, tá? Resistir aos movimentos. Oi. Professor, você pode pedir para a Dama fazer um outro movimento, entendeu? Para entender que é defesa, quando tem que ficar leve, tem que ficar mais. Vamos lá. Porque tem Dama que nessa parte da resistência faz muito bem firme mesmo. Mas quando precisa da defesa, Vamos lá. Quando a gente fala da resistência, que a gente fez agora, esses exercícios para resistir, certo? É o que eu falei pro Adilton agora. Eu peguei aqui no braço dele e eu fiz a resistência. Ele colocou muita força. Eu falei assim, não precisa de tudo isso. É só resistir. Só que se colocar muita força, acaba sendo um movimento desnecessário, uma força desnecessária. A mesma coisa quando eu vou conduzir, por exemplo, um braço da dama. Tem dama que eu venho e desconecta, de tão leve que é, fica mole. Certo? E tem dama que eu tenho que gastar toda a minha força para fazer esse movimento. O que acontece? Se você deixar seu braço firme, o cavaleiro ele vai conduzir. Conduz meu braço, Brenda. Meu braço ele é pesado. Se a Brenda for conduzir, eu só conecto com ela. A energia é suficiente para eu manter encostado no braço dela. Certo? Eu não posso colocar muita força, porque senão ela vai gastar muita energia e não vai conseguir girar meu braço. E eu também não posso deixar meu braço desconectado, porque senão ela não sente, eu largar meu ombro. Então eu mantenho apenas firme, mas eu deixo meu braço leve. Eu não posso travar o movimento. Só de deixar seu braço firme, ele já mantém a conexão com a dama. Aqui a gente consegue trabalhar bastante já o neutro, que a gente vai ver bastante coisa sobre isso. Mas, de início, eu quero falar com vocês agora sobre os outros dois, que vai ser o que a gente vai mais usar. Primeiro, segura na mão da sua parceira. Vamos lá, cavaleiro marcando o pé esquerdo, dama marcando o pé direito. Primeiro ponto, eu quero uma compressão. O que é uma compressão? Energia um empurrando o outro, tá? Lembra, empurrando o outro não é assim, ó. Ah, eu tô colocando força, ela não segurou. Não, eu doso minha energia para sentir ela. Beleza, senti. Quando que a dama vai pisar para trás? Quando passar disso. quando ela vai voltar para trás, Quando, primeiro ponto sempre é conectar. Segundo ponto é conduzir, certo? Primeiro eu conecto, segundo eu conduzo. Nesse caso, eu quero que vocês caminhem simultaneamente através da conexão. Ou seja, se eu pisar, ela vai pisar. Então eu estou conectado com ela, ela vai pisar. Certo? Se eu quiser que ela pise novamente, eu mantenho a conexão. Eu faço ela pisar. Não recolhe outro pé, Brenda. Ela só vai pisar quando eu pisar. Ela só vai pisar quando eu pisar. Isso não deve ser visual. Isso deve ser conectado. Outra coisa. Estamos aqui. Eu estou com a esquerda livre, ela está com a direita. Trabalhando a tensão. Eu quero que ela transfira. Eu transfiro. Eu quero que ela transfira. Eu transfiro. Eu não preciso dar força no braço. A minha transferência faz com que ela transfira. Transfira. Através da energia. Beleza? Não fiquem movimentando os braços. Outra coisa. Olha só. Marca a sua esquerda, Brenda. Olha só, pessoal, importante. Não é isso daqui que eu quero, ó.
Isso não está acontecendo. Eu quero que aconteça através da caminhada. Eu vou começar marcando a minha esquerda, ela a direita. Conectei. Eu quero que ela transfira, ó. Já levei. Eu quero que ela transfira novamente e mantenha a compressão, ó. O tempo todo. Mantenho. Mantenho. O ombro dói. Mantenho. A escápula dói. Vocês vão sentir tudo agora aqui na escápula de vocês. Vai ter que manter encaixado do começo ao fim. Se quiser, faça em fila, um do lado do outro aqui no fundo e atravessa a sala. Atravessou, volta em tensão. O mais devagar que vocês conseguirem. Um detalhe, sempre que eu aplico esse exercício e eu falo devagar, eu vejo algum cavalheiro fazendo assim, ó. Isso não é devagar. Devagar é, estou conectado com ela. Eu tenho que ver que ela está me sentindo, certo? Eu tenho que ver que ela está me sentindo, ó. Eu queria ter vocês têm como fazer essa posição da progressão de fazer o meu com o braço bom. A gente consegue, mas nesse caso eu não quero que aplique neutro. Eu quero só que vocês trabalhem compressão e tensão, tá? Compressão, um passo de cada vez. Pausa e sente, vê se ela pausou com você. Pausa e vê se ela sentiu a transferência de peso. Não recolham a perna, é só uma transferência. Aí eu pisei, ela tem que pisar e esperar. Mantenha o movimento à frente. Mantenha o movimento à frente. Mantenha o movimento até chegar no final. Vocês vão sentir muito a escápula. Quando chegar, aí vai travar na tensão. Escápula encaixada, braço só firme, semi-flexionado. E aí eu trabalho na tensão. Sem forçar o braço, só a escápula. Tá bom? Vai lá do fundo, pega um em cada lugar para não se trombar. Bem devagarinho, 0 de velocidade. Flexionado o braço, tá? Sabe que onde você for, eu vou. Já passou da hora da gente se encontrar. Tá indo pra trás? Agora muda aqui, ó. E agora tensiona pra trás. Você vai colocar a energia agora pra trás. Agora vai. Aí quando você pisar, você leva. Mantém o pé igual, ó. Tá com o pé fora. Troca o pé. Vai com o seu esquerdo pra frente. Você
Você vai só manter o corpo para trás. Faz aí, coloca seu corpo para trás. Flexiona o braço assim, ó. Semi-flexionado igual o meu. Encaixa a escápula. Pega, joga para trás aqui, ó. Põe para baixo. Isso, tá encaixado. Tudo que eu fizer agora, você vai me acompanhar. Marca o pé direito. Ó, quando eu vier, você vem comigo, ó. Seja o que Deus quiser, deixe-me. Mantém. Isso. Agora sim. Tá? Sempre lembra. Pra cima, pra trás e pra baixo. Mantém aqui, ó. Vai doer. Eu só falei pra ela agora. A conexão, a tensão, ela não precisa ser dura. Você só precisa sentir o cavaleiro. Então, se você mantém ela dura, você atrasa o movimento esperando que o cavaleiro, né? Esperando isso, porque você resiste tanto que você... Né? Não, você precisa só manter uma leve tensão para você sentir o cavaleiro e entender o movimento. E não é realmente resistir totalmente ao movimento. Não, mas nesse exercício pode forçar mesmo. A ideia é exagerar para entender, porque eles não têm, entendeu? Sim. Mas só o que ela precisa entender é o seguinte, a diferença entre resistência e condução é diferente. Sim. Se você resistir demais para uma condução, você sai parecendo um Frankenstein. Então, você tem que entender que é o meio termo. Peraí, só liga a luz, rapidinho. Vamos lá! Pessoal! Foi? Tá doendo a escápula? Dói pra caramba, né? Uma coisa que eu tava conversando com o Diogo aqui, tá? Esse exercício é um exercício que a gente aprendeu, que ele tava falando assim, não, porque tem que entender de uma forma pra não colocar excesso de força para entender a condução, senão realmente vai machucar. Mas como que eu vou explicar a dosagem para quem não tem a conexão? Quando se não tem uma conexão, o que eu aprendi? Aprendi que trabalha no exagero, né? Como que eu trabalho na transferência de peso? Trabalha no exagero. Aprendeu no exagero? Dosa. Agora vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Porque aí você vai ter o controle escapular, né? Começando por aí. É isso que eu esperava desse exercício. Eu fiz agora com a Cleusa e exatamente isso. Ela colocou uma energia bem enérgica, bem forte ficou. Ficou nisso, beleza, eu tô sentindo ela. Mas aí vai doer a escápula. É esse o objetivo. Tipo uma musculação para a escápula. Eu fazer a movimentação sentindo. Até o ponto que eu chegar de eu conseguir conectar e eu controlar essa energia sem colocar força. Porque eu tenho essa força. Peraí, mas então a Brenda tem bastante conexão? Vou pegar um exemplo. Pedro, faz uma base com a Brenda, vem cá. Brenda, põe bastante conexão para ele sentir. Faz comigo. Põe bastante conexão. Se segura. Vamos lá. Olha só, não é eu já sabia. Eu vou falar, a Brenda, ela tem 45 quilos. Lá onde a gente faz aula, lá no The Dance. Quando eu fui fazer um passo com uma outra menina que ela tem o mesmo corpo que a Brenda, que é a Júlia. Júlia, né? Do Matheus. É Júlia, né? A Júlia. Mesmo peso da Brenda. Mano, eu dancei uma música com ela. O Rodrigo falou, dança com ela. Eu dancei. Parecia que eu conduzia um trator de tão pesado. Ele falou assim, Danilo, você não está ainda totalmente pronto para uma conexão totalmente conectada. Ali sim eu comecei a ver, eu falei, mano, ainda estou ruim de conexão, eu preciso sentir mais isso. E eu comecei a trabalhar isso muito mais forte na minha dança há meses, né? E aí, oi. E quando eu fui dançar com o Rodrigo, eu parecia aquelas bonecas de pano. Primeira vez que eu dançou comigo, eu fiz um movimento que eu sempre faço, né, com o André e tal. Porque, tipo, é sutil. Aí eu fiz, eu acho que ficou sutil, que ela caiu, Então o que acontece? A gente daqui, vamos falar Osasco, a gente está acostumado com uma conexão que a gente acha que é conexão. Aí beleza, eu comecei a evoluir, estudei o West e tal, falava, não, eu danço com conexão e minha conexão já é um pouco diferente da galera daqui.
Aí fui para começar a estudar mais com outros profissionais e tal. E eu falei assim, mano, e eu achava que eu tinha conexão. E aí a gente começa a ver que a nossa conexão é muito ruim. Dá para evoluir muito mais. Como? Estudando esses conceitos, tá? Agora, a gente vai misturar 2 conceitos que vocês fizeram. Daminhas, por favor, isso, faz uma rodinha aqui. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Oxi, 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 oxi. Que porcaria é essa? É pra ela tancar a blusa? Daminhas, além de vocês manterem o braço de vocês semiflexionados, aí eu quero que vocês olhem a minha escápula. Né? Aqui ela tá desencaixada. Encaixei. Soltou. Encaixou. Agora, peraí. Meninos, minha vez. Vou mostrar aqui a minha escápula. Damas, podem tocar pra vocês sentirem. Relaxou, encaixou. Relaxa, pode tocar. Encaixa. É assim o tempo inteiro. Encaixado. Cavalheiros, isso que ela tá falando serve pra gente, tá? É a mesma coisa. É aqui o tempo inteiro. E não aqui, ó, relaxado. Eu encaixo a minha escápula e aqui eu mantenho. Firme, travado, encaixado. Vamos lá. Voltem aos seus pares. Que tímida. Vamos lá. Abraça o seu par. Primeira coisa, eu quero uma base em slow motion. A gente vai entrar no 1 da base. Qual é o 1 da base? A primeira pisada. Quando eu pisar à frente, a dama ela vai estar para trás. Damas, vocês precisam entrar na base como se não houvesse um amanhã. Como, por exemplo, se ela entrar na base, ó, ela vai cair, certo? Ou ela vai caminhar para trás. Porque ela vai perder o impulso do movimento. Ela vai perder o equilíbrio dela. Ela sai do equilíbrio dela para entrar no meu. Então eu sustento, ela chega na minha mão. Quando ela chega, eu trago. A dama ela tem que ancorar na base. Eu vejo algumas damas fazendo base, o que vocês fazem? Vocês entram na base pisando a pontinha do pé e voltam. E o cavaleiro faz isso, ó. Sejam longos no primeiro movimento. Chega no 1 e traga a dama com você. Tá? De novo, junto comigo. Pisa. Damas, escápula encaixada e abdômen duro. Vamos lá. Isso. Vou entrar só no 1. Sustenta a sua dama. 1. Traga o corpo. Eu estou ancorado no meu pé esquerdo e a dama ancorada na perna direita dela. Agora, a dama vai sair dessa âncora quando o cavaleiro puxar. 2, 3, 4. Professor, é só puxar o braço? Sim ou não? O corpo, tá? O meu tronco. Quando eu entro no 1, ó, o meu corpo volta, ó. E ela vem comigo. Ah, beleza, cheguei aqui no 4. É só eu soltar o braço aqui pro lado, ó? Não, eu tenho que manter minha escápula encaixada e meu tronco firme. Para o meu tronco não torcer, tá? Isso é muito normal em acontecer na base. Então observa aqui, ó. Eu entrei, o 1 conectei, 2, tô firme, ó. Por quê? Porque eu trouxe a dama nessa direção. Quando eu trago a dama nessa direção, eu tenho que manter o corpo firme, porque se eu não deixar o corpo firme, a energia dela tá para cá. Eu vou fazer isso aqui, ó. Aí eu passo do meu ponto de equilíbrio, tá bom? Então mais uma vez, ó. Entrei no 1, sustentei. Aí, não tem problema se flexionar um pouco a perna, tá? Desde que mantenha a conexão. Volto. 2, 3, 4. Não desçam o braço para baixo. Mantenha a conexão. E agora, o cavaleiro traz a dama de novo, voltando na direção do espelho. 5, 6, 7, 8. Muito bem. Mais uma vez. Cansa pra cacete fazer isso, né?
Ave Maria. 7, entra no 1, segura, sustenta. A energia está na escápula, não no meu braço. A minha mão está só encaixada, não é na mão que eu faço força. Trago ela comigo. 2, 3, 4. Mantenha o encaixe, não torça o corpo. Leva a dama de volta na minha direção. 1, 2, 3, 4. Eu vou sair na minha base lateral. É só a dama vir? Olha só, quando a gente aprende a dançar, a gente aprende a base casal. E aí o que a gente ensina para os alunos iniciantes? Fez a base casal, pá! Aí o que tem que fazer? Né? A dama ela aprende a andar sozinha. A dama não anda sozinha, ela anda por estímulo, certo? Porque se eu fizer isso daqui, ó, ela sente. Como que ela sente? Conexão. Da mesma forma aqui, tá? Ela é tipo uma boneca para mim aqui, certo? Eu vou dar essa energia, o start. Isso não quer dizer que a dama não possa conduzir. Há uma condução compartilhada que a dama pode utilizar. E isso não quer dizer que a dama tá só seguindo a condução do cavaleiro. Ela vai ter espaço para charme dela, principalmente em hora que eu dou conexão e espaço, certo? Flexiona esse braço, certo? Eu dou espaço. E a hora que ela sabe que eu estou conectado com ela, ela pode usar, fazer um braço, fazer um movimento de cabelo, porque ela sabe que eu estou dando espaço para ela. Beleza? Isso é diferente do que a gente vê muito por aí. Dou a condução, não houve conexão, ele desconectou e pum, me puxou. A dama está chegando para fazer o charme, né? E o cavaleiro vai, ó, e volta. Totalmente falta de sentir, ó. Eu tenho que sentir o meu corpo com o dela, como se a gente fosse um dançando. Eu sinto ela chegando e eu sinto que é o limite do meu movimento. E eu sinto que ela vai voltar tranquila comigo. Tá bom? Abraça. 7. Entra e segura no 1. Dama conecta. Pendente, ó. Trago ela comigo. Conecta. Mantenha o corpo firme. Não torce. Voltei. Pã, 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 pã. Dama, mantenha um abraço aqui, cavaleiros. Mantenha um abraço, Elson. Elson, um abraço. Eu quero sair para a base lateral. É só eu sair? Eu vou conduzir a dama. Dama, o que eu quero que vocês façam? Resistam. Como, professor? Pode resistir. Resistir não quer dizer não ir, tá? Resiste. O cavaleiro ele vai ter que colocar um pouco mais de energia para ele sentir a escápula dele, tá bom? Então resiste, ó. Resistiu, beleza. Agora eu vou levar ela comigo, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, na minha mão esquerda, eu tô com uma pequena pressão na mão da dama, não tô? Mantendo essa pressão. Soltei o abraço, mantive a pressão com ela. Agora, o braço da dama ele nunca vai sair desse ângulo de 90 graus, semiflexionado. Quando a dama entrar em giro, eu não preciso enfiar 2 dedos na mão da dama. Eu empurro a mão dela, a mão adapta, ela vai manter os 90 graus e aqui eu levo ela para o giro. Falando da conexão de giro, eu preciso conduzir a minha dama em giro para ela girar? Quem acha que sim, levanta a mão. Ó, eu saí na base lateral. Se eu quero que minha dama dê um giro, eu preciso conduzir o giro dela aqui? Vamos lá. Ó, levanta a mão quem acha que eu tenho que conduzir ela para o giro. Quem acha que ela gira sozinha? Também. Você acha os dois? Olha só, galera, se eu vier aqui e eu der uma condução para a dama, ela vai dar 2 giros, certo? Eu não posso dar uma condução de giro para ela. Através da conexão, ó, ela já sente a vontade de girar. Vocês viram algum movimento meu fazendo isso daqui, ó? Isso que fala que você pediu, você tem que dar um giro, você pede 2, certo? Então isso aqui é muito importante, ó, muito importante. A gente tem o costume de vir aqui e fazer isso daqui, ó.
certo? A dama dificilmente ela vai chegar travando bonitinho. A Brenda chega porque ela aprendeu já a dançar conectada. Mas se não tem a conexão, o cavaleiro ele vai dar o impulso do giro, a dama vai chegar, ó, ela não consegue dar o break. Então olha só, se eu quero um giro da minha dama, falando de conexão de novo, eu só induzo, ó. A mão já foi, ela entendeu como um giro. Vamos fazer isso? Abraço. 7, 8 e 1, 2, 3, segurei. Trago de volta. 1, 2, 3, lateral, conduz a dama com energia. Energia, levei, marquei. Mantenha essa pressão nesse arco. Solta o abraço, eu estou conectado com ela. Com pressão. Olha só, eu não vou dar energia de giro. Só de eu levar a minha mão para o lado e adaptar, ela já vai entender que é um giro, ó. Não conduzir o giro dela. Deu para entender? Faça um pouquinho desse exercício, vai lá. Pratica. Hoje acordei de ressaca, vi tudo arrumado. Me lembrei que a gente tinha combinado. Comprei no nosso quinto aniversário. Só cuidado que você está macetando meu braço, sou muito alto. Você é alto. Tinha um vinho que já virou água. Uma vela que já tava. Uma comida fria e a energia, ela é uma bolinha, ela fica na sua mão, quando tá aqui. Quando você faz isso, que ela sente a energia de girar, porque essa bolinha gira. Por isso você faz isso. Quando eu não quero que a minha dama gire, eu tensiono aos laterais, para que ela fique. Onde fica a conexão? A conexão é na palma da minha mão. As laterais é onde eu desconecto. Então aqui eu desconectei. Normalmente eu trabalho as laterais, eu estou trabalhando desconexão. Quando eu trabalho o eixo, eu faço uma transição para chegar aqui, na pontinha. Mas essa conexão, imagina que é sempre uma bolinha de energia aqui, que vai fazer essa jogada com você. Então, ó, quando eu venho com você, ó, trouxe, 1, 3, quero que você gire ou não, vai depender de como eu vou conduzir essa bolinha aqui, ó. Existe essa energia bolinha aqui. Jogão, cuidado com esse ponto dessa ideia do dedo, tá? Isso daí o que eu aprendi? Dedos, cara, a gente não conduz. Principalmente dedão. Se você travar a mão da dama com o dedão, você força ela para alguma movimentação. Principalmente a condução que você me deu. Você não conduz, você não chama atenção. O que acontece? Eu fecho a mão. Isso sim. Beleza, eu fechei a mão, você sabe que eu não vou manter giro. Agora, se eu manter a minha mão aqui, eu vou conduzir, eu vou bugar a sua cabeça. Porque eu vou fazer aqui, e isso a dama ela já pode sentir como uma intenção de giro. Por eu manter uma mão aqui. A não ser que eu mostre para ela que eu estou limitando, eu quero fazer um movimento de corpo. Agora, a partir do momento que eu faço isso daqui, isso já está dando para ela uma intenção de giro, por uma indução. Percebe? Agora, se eu te der uma intenção de giro, o que vai acontecer? Eu acabo dificultando de você finalizar ele. É diferente quando eu peço 2. Eu dou uma intenção de giro. Sentiu? É isso que a galera tá trazendo da dança de salão pro sertanejo, que a gente aprendeu. Tipo, quando eu quero um giro, eu só pego, ó, isso aqui. Eu não dei intenção nenhuma. E aí a sua finalização, você consegue chegar com calma. Ela exige
existe a intenção. A intenção. Ela existe. Mas não é a condução do giro. Entendeu? Você deixa a finalização na mão da dama. Parou! Foi! Galera, ó, abre uma roda aqui rapidinho. Abre uma roda. Dá licença, eu tenho tanta coisa pra falar, mas eu vi que bateu ali já 11 horas. Eu falei, mano, se eu começar outro assunto, a gente não vai conseguir chegar ao fim do próximo exercício, tá? O que eu quero que vocês saiam daqui hoje? Eu quero que vocês saiam com essa mentalidade de sentir, tá? De não dançar porque, eu vou dançar e vou colocar passos porque isso pra mim é dançar. Colocar passos e dançar no sertanejo, isso era lá atrás. Mas no Zouk é assim, era lá atrás. Hoje o Zouk também não tá assim. Mas na bachata, era lá atrás. Hoje todas as danças elas estão em evolução. Todas as danças elas estão mudando os conceitos. E eu estava explicando aqui agora com o Diogo a questão da conexão. Antigamente eu dava uma intenção de giro e eu ajudava a dama na finalização do giro dela. Hoje eu dou a intenção. Ela faz a finalização e ela vai com calma. A mesma coisa se eu quero 2 giros. Eu entro e eu dou uma intenção. O segundo giro é dela. E ela consegue finalizar com calma e chegar toda com categoria no final. Certo? Era diferente antigamente. Eu queria abrir a minha dama lateral. Eu dava 2 giros. Olha como ela chegava. Ali quicando, né? E isso era muito normal acontecer. E ainda é. Você vai ver campeonato de sertanejo, você vê essas coisas e você fica assim, não, eu fazia isso? Não, né? E eu fazia também. E aí a dança ela vai se adaptando, a gente vai entendendo esse estudo. Essa semana eu assisti um filme junto com a Brenda anteontem. Eu não sei se vocês já assistiram a um desenho, que chama A Bailarina. Quem não assistiu, assista esse desenho. Ele tem na Netflix, ele tem... Acho que no Prime não tem, né? Tem pago. Na Netflix ele tem incluso lá. É um filme que ele fala sobre dança. É uma menina que nasceu ela mora no orfanato, que ela perdeu a mãe dela quando ela era pequena. Calma, é só o começo. Não. Isso é o início, a história, só a história. E ela começou e ela é apaixonada por balé, por dança. O sonho dela é ser uma bailarina, certo? Então eu não tô dando spoiler, só tô falando pra vocês o que é a história. Isso daí é o trailer do filme, tá? E ela sonha em ser uma bailarina, né? Ela é apaixonada pela dança. A dança pra ela é a vida dela. E mano, é um tipo de filme... É um tipo de filme que eu assisto e eu fico o filme inteiro emocionado. Eu fico o filme inteiro com vontade de chorar. Quando o assunto para mim é dança, eu entendo por que eu danço. Eu começo a ver aquilo do porquê eu escolhi dançar, do porquê eu escolhi novamente ter uma escola, do porquê eu escolhi dar aula de dança. Eu não dou aula de dança porque eu quero dinheiro. Se eu quero dinheiro, eu sou formado. Eu podia voltar a trabalhar em escritório, eu ganhava muito mais dinheiro, né? Eu amo estar aqui, eu amo passar isso para vocês. Eu amo compartilhar isso aqui, tá? E eu amo estudar isso daqui. Então por isso a gente criou esse estudo. Por isso que a gente vive dessa forma. E eu acho que a gente tem que ser apaixonado por isso. A gente tem que ter a vontade de querer evoluir, não só por ser uma pessoa técnica, tá? Existem muitos dançarinos que são muito bons e são muito técnicos, mas quando você vai ver a dança, você vê uma dança apagada. Vocês já viram isso? Uma dança extremamente linda e limpa, mas você fala assim, caramba, mano, não me emocionou, não me passou paixão. Antigamente no sertanejo era uma dança muito mais suja, concordo, mas a gente sentia arrepio de ver, era uma paixão pela dança, uma vontade de passar um sentimento, uma coreografia que falava no seu coração, assim. Hoje é muita técnica e pouco sentimento, é muita gente para se exibir e pouca gente para viver aquilo de verdade, porque ama, né? Eu não quero me exibir, eu quero passar isso porque eu amo isso, eu quero propagar o amor pela dança, tá? Senta aí só um minutinho, gente. Eu quero fechar com uma pergunta, não vou tomar muito tempo de vocês. Se alguém tiver que ir embora, pode ir embora, eu entendo, tá bom? Mas eu quero fechar com uma única pergunta, tá? E eu quero passar um por vez, pode ser breve, não precisa esticar muito o assunto, tá bom? Ouviu, Elson? Eu quero que vocês sejam breves, mas eu quero, gente, primeiro, eu quero que primeiro todo mundo preste atenção em quem está falando e eu quero que
Primeiro, eu vou passar a pergunta para todo mundo e eu quero que vocês pensem na resposta de vocês, tá? 10 segundos eu vou deixar pensando. Por que você dança? Galera, só para fechar, por que eu comecei a dançar, né? Eu comecei a dançar foi em 2012, no começo de 2012, porque eu tinha perdido um relacionamento. Era um relacionamento que eu tinha de 3 anos. Eu namorava, era uma moça da igreja, eu era da igreja, eu era desde dos meus 15 até os meus 22 anos, eu sempre fui muito firme numa igreja evangélica e eu fui criado ali dentro e não podia falar um palavrão, não saía pra balada, tudo era do mundo, tudo era errado. E eu não julgo quem pensa assim, porém eu fui criado doutrinado dessa forma e aquilo pra mim era minha vida, né? Eu era quase um líder da igreja de jovem, eu estava à frente de muita coisa, só que ao mesmo tempo eu era extremamente tímido, eu estava ali junto com o pessoal sempre, até que eu perdi minha namorada e meu mundo desabou. Todo mundo que estava comigo virou meio que as costas para mim, ficou do lado dela, e muita gente falou mal de mim, muita gente apontou o dedo e aquilo me frustrou. E eu saí da igreja por muito tempo, e eu comecei no ano seguinte que eu perdi esse relacionamento, foi em 2011, eu comecei em 2012 com a cabeça completamente bagunçada. E foi quando eu fui no celeiro da Granja, e chegando no celeiro da Granja, eu vi todo mundo dançando casal, e aquilo pra mim assim, brilhou meu olho. Eu falei, isso é a balada que o pessoal falava, que era o mundo? Desculpa, o que tem de errado aqui? Tipo, muito bom. Aí eu tava solteiro, eu queria pegação, eu queria ficar com alguém, eu queria me desprender do que estava me machucando, né? Eu nunca fui o tipo de pessoa que chega em casa e fica sofrendo e curtindo meu sofrimento até aquilo passar. Não, eu queria substituir aquilo. E foi quando eu comecei a querer dançar, porque eu falei assim, mano, todos esses caras feios com essas meninas bonitas, eu falei, eu acho que eu consigo alguma coisa. Eu era magro, eu era tímido, eu não sabia chegar nas meninas. Aí eu falava assim, mano, se eu não consigo chegar nas meninas conversando, de repente dançando eu consigo alguma coisa, né? E aí eu comecei primeiro a chegar na balada e tentei dançar com uma, não deu, tentei dançar com a outra, tomei não, eu falei, realmente eu não levo jeito pra dança. E aí desapeguei, eu falei, ali esse negócio não é pra mim. Aí uma menina virou pra mim e falou assim, por que você não procura uma escola de dança? E foi quando, na mesma semana, era quinta-feira, no sábado eu procurei a antiga ginástica do Mauro, e o meu primeiro professor foi o Gustavo, que era sobrinho do Mauro, não sei se alguém aqui conheceu, e eu comecei lá. E aí, na minha primeira aula, aquela turma cheia, a galera tava na 4ª aula, fiz uma aula experimental, aí eu falei assim, mano, eu não vou conseguir acompanhar, negativo, tímido, com vergonha, me sentindo mal. Acabou a aula, consegui acompanhar, consegui fazer, e aí uma das meninas que eu fiquei de olho chegou em mim e falou assim, você já dançava? Eu falei, não, foi minha primeira aula. Aí ela falou assim, porque você foi o melhor cavaleiro da turma, você dança melhor que todo mundo, você conseguiu pegar o passo melhor que eles. Aquilo me encheu de uma forma que acabou com tudo que era de negativo dentro de mim. E aí virou um ritual sagrado. Todo sábado, 4 horas da tarde, eu estava lá para fazer minha aulinha. E aí, como eu não conseguia pagar para fazer 2 aulas, eu chegava cedo e eu ficava vendo o pessoal dançando. E aí faltava cavaleiro nas outras aulas. O professor falava assim, ô Danilo, quer completar minha turma? Eu passava a tarde inteirinha até a hora que a escola fechava, só esperando a oportunidade de completar a turma. Tem muito homem na turma, eu vou esperar. Próxima aula. Acabava outra aula, olhava, tá sobrando mulher. Você completa minha turma aí, Danilo? Completo, vamos lá. E ficava. Foi assim os meus 4 primeiros meses de dança, 5 primeiros meses de dança. Até que um amigo meu propôs pra mim, ele falou assim, mano, vamos juntar uma galera. Aí, porque assim, começou a dar problema. Eu saía pra dançar com a galera que gostava de beber e eles ficavam bravos comigo. Porque ele falava assim, mano, você tá dançando, você chama a gente pro rolê, e fica dançando e larga a gente de canto. E aí? E eu falei assim, eu tô gostando disso, eu tô me divertindo com isso, eu tô conhecendo um monte de gente, eu gosto disso. Até então eu tava começando a me encontrar. E aí ele falou assim, por que a gente não junta uma galera e você não dá aula pra eles? Eu falei, eu dar aula? Nunca! Eu ensino você, pode ser você, eu passo os passos pra você, eu consigo. Aí eu comecei a tentar passar pra ele, porque eu comecei a me apaixonar pela dança de uma forma que eu não contentava em ter aquilo só pra mim. Eu precisava falar pra alguém daquilo. E qualquer pessoa que estava perto de mim, eu falava assim, mano, você precisa conhecer a dança. Você precisa ver esse bagulho que eu tô descobrindo. Mano...
beleza. Ele falou assim, Danilo, vamos juntar uma galera. Aí ele catou e falou assim, ó, vamos juntar uma galera e aí você ensina e a gente leva essa galera pra balada e a gente ganha uma vodka, a gente ganha um balde de cerveja e todo mundo fica feliz. Isso é um agregado. Né? Aí eu falei, beleza, vamos tentar. Depois é isso aí, vamos para conjunto, né? Aí ele catou e falou assim, ó, beleza, vamos tentar juntar uma galera. Eu falei, mas onde que a gente vai dar aula? Na minha casa não dá e tal, ruim, né? Daí um amigo nosso falou assim, no meu prédio tem um salãozinho pequeno lá, a gente podia tentar fazer lá. Eu falei, mano, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E nessa, fomos, marcamos lá. Primeiro sábado, acho que foi 2 horas da tarde, primeiro sábado. Chegamos lá 2 horas da tarde, foram 8 pessoas. Aí eu falei assim, aí mano, veio só 8 pessoas, de tanta divulgação que a gente fez, não vai dar certo, para. Dele, calma Danilo, é só a primeira aula. Esse menino ele chamava Paulo, o pessoal conhecia ele por Japa, e morava ali no Cipava, não sei se alguém já conheceu ou ouviu falar dele, ele era muito conhecido. E ele catou, ele começou com isso e ele começou a me motivar com isso. Minha primeira aula eu cheguei lá, comecei a passar a base lateral, base casal, aí as meninas viraram pra mim, tá, e como é que é a base da mulher? Eu, vixe, não tinha pensado nisso. Aí eu catei, eu pensei, aí eu comecei a pensar já na hora. Falei, se a do cavaleiro é pra frente, a da dama é pra trás, e aqui faz isso. E aí eu comecei já a prestar atenção no outro lado, descobri que tinha um outro lado, né? E aí eu comecei a passar a explicação e prestar atenção nisso. Nisso que eu comecei a prestar atenção, eu comecei a passar as 2 bases, comecei ali e tal. Na primeira aula foi 8, na segunda aula foi 20, na terceira aula não cabia na sala. Aí eu falei, gente, nesse horário não dá mais pra caber ninguém. Vou abrir um horário 11 horas da manhã. Traz uma galera pra cá e a gente tenta abrir. Primeira aula já não cabia na sala. Falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Gente, vou abrir uma turma na quarta-feira à noite. Traz um pessoalzinho aí. Na primeira aula já não cabia na sala. Aí eu falei, meu, que da hora, top, tô gostando disso. E comecei, aquele Danilo tímido, que não tinha coragem de falar em público, aquele Danilo que não queria dar aula de dança, começou a se apaixonar por transmitir a dança. E aí eu comecei a gostar daquilo, comecei a viver aquilo e estava muito legal. No primeiro mês, eu comecei em outubro isso, né? Começar um projeto, novembro, o projeto ficou de verdade, que a galera deu o nome de Espaço Sertanejo. A gente inaugurou. Eu falei, gente, Espaço Sertanejo tá um nome meio defasado, não gostei muito. Vamos bolar um outro nome aí e tal. Mandaram várias sugestões. E aí a galera votou e o mais votado foi Dance Art. Surgiu o nome Dance Art. E aí quando surgiu o nome Dance Art, a gente começou ali e tal, no mês de novembro, trabalhar firme. E eu apaixonado por aquilo, ensinando. E treinava esse Paulo, né, o Japa, para ele passar isso pra galera e tal. Junto, ele queria ser professor também e aprender. E eu super motivado, só que assim, ao mesmo tempo que eu estava motivado em ensinar, eu tinha minha muleta, que era o Japa. Se ele não tivesse ali, eu não tinha coragem de dar aula. Eu ficava sem jeito. Eu não queria dar aula porque eu não tinha coragem, eu era tímido. E aí, no final de dezembro, a gente estava completando 2 meses de aula ali com o pessoal. E aí, eu lembro que eu andava para ele para cima e para baixo, ele era meu melhor amigo. Ele foi sair no final do ano, eu não sei se vocês ouviram falar de uma praça que tem lá em São Paulo, chama Praça Pôr do Sol. Certo? Perto do dia 30 de dezembro, ele foi para essa praça. Eu lembro até hoje, eu passei na casa dele, ele tava lá, ele, um outro amigo nosso e 2 garotas. Ele falou, mano, a gente tá indo para lá, e o carro dele era todo destruído, era um Uninho muito velho, muito destruído, que não dava para rodar aquele carro. E ele falou, vou para essa praça. Falei, mano, não vai, não vai. E eu sempre fui assim, mano, com quem é amigo meu, eu sou protetor. Não tem como, é meu jeito. Quem tá comigo, eu protejo. Putz, vocês andam comigo, vocês são meus alunos. Se eu ver vocês passando por qualquer apuro na rua, eu paro o que eu tô fazendo para ajudar. E é meu jeito. E aí eu virei para ele e falei assim, Japa, não vai, seu carro tá ruim, essa galera não é seus amigos. E ele gostava de beber pra caramba. E eu falei assim, mano, se eu tivesse com você, não veria problema nisso. Aí eu iria, se desse algum problema, a gente se ajudava, a gente fazia as coisas junto e voltaria, né? Mas você confia nessa galera? Se der qualquer merda, eles viram as costas pra você. E ele foi. Beleza. Eu cheguei em casa de madrugada, ele mandou mensagem pra mim 2 e pouco da manhã, eu falei, e aí, mano, tá tudo bem? Tá tudo bem e tal. Tô voltando pra casa, ele me ligou, na hora que eu chegar em casa eu te ligo. Eu falei, demorou, não, vou esperar você chegar, era 2 e pouco, falei, tô indo pra casa também. Beleza, cheguei em casa, cochilei. Na hora que eu cochilei, eu acordei, 35 chamadas no meu celular. Na hora que eu atendi, era um amigo nosso falando que ele tinha falecido. Ele tinha sofrido um acidente na Castelo, e o acidente foi assim, o carro dele deu problema. Nisso que o carro dele deu problema, ele
desceu para empurrar o carro. Os amigos abandonaram o carro e foram para a calçada e deixaram ele no canto da saída da Castela de Osasco para deixar ele empurrar o carro sozinho. E estava sem luz, sem iluminação. Veio um carro a milhão, ele estava do lado da porta, a porta aberta, né, para ele empurrar. E o carro bateu nele, cortou ele no meio. E ele faleceu. E ali, esse rapaz que estava com ele, que foi o rapaz que cedeu o salão pra gente, da aula, em vez de passar na minha casa sabendo que eu era o melhor amigo dele, ele foi pra casa dele. Foi dormir. E essa foi uma história muito esquisita que aconteceu. E eu passei o final do ano, tipo, muito mal, muito na bad. Quando eu comecei o ano, eu comecei muito triste. E eu não sabia o que fazer. Eu falei, agora eu tô sozinho, o que eu faço? Aí a galera falou, não, Danilo, se você não quiser mais dar aula, você pode parar, a gente vai entender. Eu falei, não, eu vou continuar com isso, primeiro porque eu amo isso, segundo, era o sonho do Japa, que eu tivesse uma escola de dança e que a gente construísse um trabalho junto. E eu acreditei naquilo. No próximo mês, começou a ter reclamação no prédio e pediram a sala. Foi ali que começou a escola. Eu tive que alugar um salão, comecei numa garagem, comecei num espaço pequeno, fui lá, comprei espelho, comprei ventilador, comecei a trabalhar, larguei minha carreira, larguei de trabalhar em escritório, comecei a trabalhar nisso porque eu vi que isso era a minha vida, era o que eu amava, e dali pra frente surgiu a Dance Art. A Dance Art foi o que foi. Vocês sabem de muita coisa, eu tô só resumindo, mas eu passei por problema com prefeitura, reclamação de vizinho, denúncia de vizinho, fui multado, a escola foi lacrada, tive que conversar com o prefeito, tive que me reinventar para chegar onde eu tô hoje. Para quem sabe, eu perdi a Dance Art, ali eu dediquei o meu sangue, não foi nem minha vida, eu passava 24 horas, 7 dias por semana, me dando o máximo para que essa escola funcionasse. E quando eu perdi aquilo, eu perdi a minha vida, perdi toda a minha essência. Eu passei por uma depressão onde toda aquela galera que eu tive de aluno na época da Dance Art, eu vi que aquilo tinha sumido, que muita gente estava perto de mim pelo que eu tinha, não pelo que eu era. E eu passei por um momento muito triste da minha vida, onde poucos ficaram perto de mim. Vivi 2 anos, 3 anos aí numa luta, passando por vários problemas e várias coisas que aconteceram na minha vida. E eu não queria mais saber de escola de dança, de tão traumatizado que eu tinha ficado. Até que pintou uma oportunidade de começar do zero uma escola. E minha mãe, que era contra a dança no começo, falava que dança era coisa de vagabundo, de gente à toa, né? Ela virou pra mim e ela falou assim, por que você não começa uma escola? Eu falei, por que eu não começo uma escola vindo de você? Aí ela falou assim, eu pesquisei salões e eu descobri um salão na Vila Yolanda. Você não quer ir lá dar uma olhada? Eu falei, não quero. Não queria saber. E não quis, até que ela me convenceu. E eu fui lá. Cheguei lá, o salão estava pior do que ele era, destruído, cheio de mato na porta, sem forro, sem nada, horroroso, fedendo. E não dava. Eu fiquei 3 meses quase preparando o salão para poder abrir a escola. E foi quando eu comecei um projeto. E no projeto eu não queria. Eu queria por voltar a trabalhar. Falei assim, mano, voltar a trabalhar com dança, dar aula, tá bom, vamos tentar. Na hora que eu comecei a mexer naquilo, colocar forro, arrumar, pintar, instalar caixa de som, instalar ventilador, aquilo acendeu uma chama tão grande dentro de mim e eu comecei a me apaixonar por aquilo de novo. E aí eu comecei a dar aula de novo devagarinho e aquilo foi voltando. Eu falei assim, mano, eu vou trabalhar com isso um pouquinho, mas não é isso que eu quero. E aquilo eu fui tomando gosto, e que era para ser só uma escolinha, um estúdiozinho, pintou a oportunidade de vir para cá, onde eu tive a Dance Art e onde eu tive a maior dor da minha vida, foi quando eu tive que entregar esse salão, entregar a escola para uma outra pessoa. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei vidro que eu tinha tirado da escola e eu deixei naquele canto. Rodo que eu usava desde 2013, estava na escola. A pazinha, na hora que eu vi tudo aquilo me arrepiou assim, eu olhei e falei, mano, do jeito que eu deixei a sala tá aqui. Ficou. E aí aquilo pra mim foi, tipo, absurdamente forte. Eu falei, eu tenho um propósito nisso. Não é à toa que eu escolhi voltar a dançar. E eu não escolhi voltar a dançar porque eu quero só ganhar dinheiro, ou porque eu quero dar aula, ou porque eu quero uma profissão. Eu escolhi voltar a dançar porque eu descobri que a dança, ela transforma vidas. Ela mexe com pessoas. Eu já vi muita gente chegar em mim e falar que parou de tomar remédio de depressão, curou, se conseguiu superar um relacionamento, conseguiu superar uma dor, assim como foi comigo. Eu passei por muitas dores, eu passei por muitos problemas. E se não fosse a dança, eu não estaria de pé. Inclusive ano passado, eu e a Brenda, eu nunca esqueço, momentos que a gente estava na escola, onde os dois
enfrentava uma ansiedade, uma crise de ansiedade. E durante o dia, os dois, assim, atacados, eu virava pra ela e falava assim, Brenda, eu não tô aguentando de tanta ansiedade. Ela falou assim, eu também tô assim. Por quê? Eu não sei. Na hora que a gente começava a dar aula à noite, era como se tirasse aquilo com a mão e jogasse pra fora da sala. A gente terminava o dia, tipo, mano, cadê aquilo que a gente estava sentindo? Passava. Então, a dança ela tem um poder de transformar muito grande. Quem não viveu isso, algum dia vai viver. Algum dia, você vai pegar, tipo, algum problema seu e você vai depositar na dança. E vai sair com ele livre. Você vai falar assim, caramba, olha o que aconteceu na minha vida. E é por isso que eu escolhi dançar. Para poder passar isso, para poder passar para vocês que a dança, ela é muito mais do que um movimento. Ela é uma paixão, ela é um amor e ela é uma transformação do seu corpo em movimento, do seu sentimento, da sua dor, você conseguir transformar isso através do movimento, né? Quem nunca saiu de casa com uma dor de ter perdido um relacionamento, alguma coisa, e de repente você vai lá, começa a dançar, na hora que você vê, você está colocando, tipo, numa dança a sua dor. Sei lá, é surreal isso. Eu não consigo explicar o que tem por trás disso, mas é por isso que eu escolhi dançar. É por isso que eu escolhi estar aqui com vocês e é por isso que eu levo a dança pra frente, tá bom? Isso é um pouquinho da história resumida pra vocês, desculpa que eu falo pra caramba, mas tem muito mais por trás disso. Quem me conhece há muitos anos sabe um pouco do que eu vivi. A Nayara, que acompanhou a Di, o Diogo, viveu um pouco do que eu vivi e sabe do que eu tô falando. Mas é por esse motivo que eu escolhi voltar a dançar. E ter vocês perto de mim compartilhando isso, cara, é surpreendente. Eu sei que é cansativo ouvir cada um. Às vezes você fala, caramba, mano, eu tô com pressa, tô com sono. Mas pode ter certeza que de repente o que um falou aqui, o que o outro falou, pra alguém aqui vai fazer diferença. Às vezes você pensa nisso, você leva isso pra casa. E que um dia, se de repente der essa dor em você, ou um problema que passar na sua vida, você vai lembrar disso, desse momento. Beleza? Então, as palmas é para cada um de vocês e por cada história que vocês contaram. Sempre compartilhem, sempre contem, conversem, porque isso tem que ser uma família. E é assim que a gente faz para crescer. Beleza? Levanta aí, galera. Ai, minhas pernas. Galera, junta aí. Sobre o treino hoje, muito obrigado por terem participado. Parabéns pela evolução de vocês. Estudem a conexão, estudem isso que a gente tem passado. Sábado a gente vai reprisar isso que a gente passou para vocês. Quarta-feira que vem eu quero avançar um pouco mais, trazer mais sobre conexão e que vocês possam desenvolver muito mais a dança de vocês, saindo de uma zona de conforto, indo para um patamar aí que a gente não conhece, né? Levando para uma zona desconfortável para a gente poder ter evolução. Tá bom? Junta todo mundo aqui. Bem rapidinho, gente. Eu queria agradecer também ao Danilo, porque quando eu vim pra cá, pra São Paulo, eu cheguei aqui desesperada, não sabendo o que fazer, como que eu ia começar, porque eu já tinha me formado no balé. Então, eu não queria seguir mais a profissão, mas eu queria continuar a dançar. E eu me vi perdida, com ansiedade, mal, triste, deprimida. E aí, quando eu conheci ele e ele me mostrou a dança, foi onde eu consegui me erguer. E é o quê? 6 anos já, né? Então, ele me ajudou muito. E eu quero te agradecer. É isso aí, galera. Não vou chorar, tá? Vamos lá. Dança sertaneja, bom dia!